eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Amém, irmão? Simples assim. Isso é o Evangelho. Amém? Isso é uma carta para a igreja, onde tem que existir a presença do Espírito. Amém? E a Bíblia é bem clara que nós só recebemos o Espírito depois que nós conhecemos o Evangelho da verdade e passo a crer nele, sou selado com o Espírito Santo. E esse selo significa agora que, conhecendo a vontade do Senhor, eu posso semear no Espírito, por causa da presença dele. Amém? E a Bíblia afirma que eu semeando no Espírito é semeando o quê? Segundo a direção do Espírito. E do Espírito vai vir do Espírito para a minha vida, eu vou colher a vida eterna. Mas quem semear na carne, da carne, o que a carne vai gerar para nós? Vamos semear a corrupção, dores, tristezas, intrigas, guerras. É isso. E no final, morte eterna. Amém? Mas semeando no Espírito, guiados por ele, dele vem mais vida eterna para nós, segundo a Bíblia. Amém? E a fé, o que é fé? Fé é crer, mesma coisa. Então eu passei a crer em Jesus. Fé em Jesus para quê? Eu acredito agora em quem? Jesus. Então veja bem, desde o momento que eu creio, eu passei a confiar. Então eu percebi que havia mesmo uma necessidade de um Salvador para mim. Eu acreditei na Bíblia que eu estava destinado ao inferno. Eu acreditei no amor que Deus tem por nós. Fé. E eu acredito que tudo que foi revelado de Jesus na Bíblia é verdade. Que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, que Ele morreu na cruz por nós, ressuscitou por nós e para nós, deixou todo o conselho da sua vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, havia uma inimizade entre nós e Deus. O Evangelho é o Evangelho da paz. Pela fé em Jesus, é estabelecida a paz entre nós e Deus, a inimizade acaba. Jesus é aquele que acaba com as inimizades.
Amém? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Nós não queríamos, Deus que agiu. Nós não queríamos nada disso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Lembre-se, ele não era um pecador. O pecado estava sendo punido. Ele foi a oferta pelo pecado. Amém? O fez pecado por nós. O pecado estava sendo punido nele. E a Bíblia diz que ele levou o pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade, se quiser crer em Jesus, os pecados perdoados. Amém? O mundo todo. O pecado de todo o mundo, se todo mundo decidir crer em Jesus, todo ser humano na face da terra estão com seus pecados cancelados. Amém? Foi uma justiça para todos. Amém? Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus. E para quê? Para que nele, nós lemos aqui, amém, irmão? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Não foi isso que nós lemos? Para que nele quem? Em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? O que vocês podem me falar? Eu acho que muitas informações. Como funciona a justiça na terra? Injusta, né? Mas a igreja, você, segundo a Bíblia, fomos feitos justiça de Deus. O que vocês acham da justiça de Deus? É você. É você. Porque nós em Cristo, andando na rua, agindo, fazendo escolha, nós somos a justiça de Deus na terra. Amém? Lembra a justiça de Deus, Cristo, como ele andou. Agora nós somos o corpo dele. Segundo a Bíblia, a justiça de Deus passou a ser servos da justiça. Amém? Servo, a justiça de Deus passou a ser servo da justiça, Jesus. Amém ou não amém? Deus poderia ter jogado todo mundo no inferno, decidiu não fazer isso. Decidiu nos dar a vida eterna. Para quê? Para que isso? Então, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é a palavra da reconciliação. Sabe quem se reconciliou com Cristo? Com Deus em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando há uma reconciliação, acabou a inimizade. Acabou. E quando acaba a inimizade, sabe por que acabou a inimizade? Por causa da obra na cruz. Porque ele ressuscitou, porque o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo é o agente de Deus para manter a inimizade cessada. E agora eu posso, Deus que está falando conosco, eu posso nunca mais, não erreis. Está mandando eu fazer o quê, irmão? O que está o conselho do Senhor? Não erra, começa aí. Se você não errar, tu está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não erreis, de Deus não se zomba. Eu não quero ver, não quero viver isso, e não quero ninguém, é questão de momento, já está passando, colher a corrupção. Eu quero ver, e a Bíblia afirma que isso acontece, colher a vida eterna. Amém, irmão? Ninguém sai onde ceifou, ninguém sai para colher, e ceifou, não tem nada. A Bíblia afirma que quem semear para a carne, da carne ceifará corrupção, perturbação na mente, morte espiritual.
vai vir o momento em que você vai ter que reagir aos problemas da tua vida e vai ser revelado o que vai ser manifestado. Mas a Bíblia afirma que quem semear no Espírito, influenciado por Ele, dele recebe a vida eterna. Amém, irmão? E o Senhor tem revelado para nós, e ainda deixa assim na Bíblia: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, eu querendo saber e vivendo a vontade do Senhor, sabe o que está sendo revelado? Que eu não sou insensato e eu quero colher a vida eterna, porque é o que interessa a todos nós. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não para dar nada dessa terra, para dar a vida eterna. Porque o semear no Espírito, tu não colhe nenhuma matéria, tu colhe a vida eterna. Estão mentindo por aí. Estão mentindo por aí. A qualquer momento o Senhor Jesus, como cantamos, vai levar a igreja dele. Quem semear no Espírito vai colher o quê? A vida eterna. É do Espírito, isso não é brincadeira, meu irmão? Quem acha que é brincadeira? Não é. Não erreis. Quem quer errar? Eu não quero errar mais. De Deus, Deus está falando conosco. Deus não se deixa escarnecer. Nunca você vai semear na carne e vai colher algo dele. Nunca. Ele não tem nada de matéria para te dar. Ele tem a vida eterna para te dar. E Ele quer que todos nós, venhamos a desejar, como diz a Bíblia, ardentemente, esse leite espiritual, para que por ele nós possamos crescer e andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, porque segundo a Bíblia, nós somos a justiça de Deus na terra. 1 João, não vos enganeis, todo aquele que é nascido de, todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Pratica hábito, praticar a justiça, porque eu sou a justiça de Deus na terra. Justiça de Deus na terra, em desobediência à palavra dele, como? Na verdade, está semeando na carne. Hoje tem a ceia. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá para ser evidenciado para todos que a inimizade acabou. E dá para ser evidenciado para todos se eu estou semeando no Espírito. Porque vai resplandecer aí fora, irmão. Quem semeia no Espírito, do Espírito, colhe a vida eterna. E essa vida eterna tem que ser manifestada. Louvar é muito bom. Ter cargo almejam muito, a maioria. Mas o principal é ter a vida de Jesus dentro de nós. Se não amar esse Jesus, se não, com base nisso, a Bíblia me orienta a entregar todo o meu ser a esse Senhor, que morreu por nós, se fez, não conheceu o pecado, nenhuma intimidade, como diz de 1 Pedro, nenhum engano houve nos seus lábios, só verdade. Não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmão? Se a justiça do mundo tem a influência do inimigo e é suja, a justiça de Deus é pura. Nós. Então eu vou revelar, se a justiça de Deus, vós sereis minhas testemunhas. Vocês vão revelar quem eu sou, o meu poder, a minha santidade, a minha verdade. Olha o que nós vamos revelar. Temos as nossas, ele fez tudo? Fez, mas agora existe uma responsabilidade muito grande sobre nossas vidas. Santificar a Cristo como Senhor
em nossos corações, com a presença desse Senhor, o Espírito. Viu que é a presença do Espírito? Eu semeio nele e dele recebo a vida eterna. Que vida eterna, irmão? A vida de paz, a vida da santidade, a vida de justiça, a vida eterna da perfeição, a vida que não tem fim, a vida que, quando o temporal, o passageiro me afronta, essa vida vence. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em Jesus, porque Ele tem um nome que está acima de todo nome, que está sobre nossas vidas. Olha a justiça de Deus andando na terra. E quando eles contemplam a justiça de Deus na terra, que somos nós, quando o mundo contempla essa justiça, começa a perseguição, como perseguiram Jesus, porque o mundo caído não suporta essa pureza, mas a igreja está aí, e quem viver essa santidade, essa justiça, como é revelado na Bíblia, pode ter sofrimento? Claro que pode. Rejeição, porque é normal que o mundo odeie a santidade de Jesus, odiou, e ele disse, ele nos avisou para se preparar para isso também, mas pode acontecer, tu pode ser rejeitado, mas segundo a Bíblia, quanto mais o mundo te rejeita, mais tu é amado pelo Pai, Ele te dá mais a vida eterna, segundo a Bíblia. Quem quer isso? Eu quero, porque no final de tudo, Ele está às portas, para nós morarmos com Ele para todo sempre. Se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, andando reto na presença dEle. Não erreis, de Deus não se zomba, porque o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia no Espírito, age de acordo na influência do Espírito recebe a eternidade. Amém, irmão? O foco nessa noite é esse. Queira saber, você que já sabe, medita e comece a agir, não na carne, falando do mundo como se fosse o mundano, que é isso que eu escuto. Segundo a Bíblia, eu já fui para regiões celestiais, falo as coisas que edificam, vida espiritual, não da carne, porque o Senhor não tolera isso. Quem é de cima, fala das coisas de cima. Quem é da terra, fala das coisas da terra. E tu vai semear, que está semeando, se o teu assunto é terreno, tu está semeando na carne. E da carne, a qualquer momento, tu vai experimentar a morte espiritual que você se encontra. Mas semear no Espírito, pode vir o que for, que quando tu agir, tu vai sentir um poder sobre-humano na tua vida te sustentando. Eu quero isso até o dia que eu fechar os olhos. Quero que no momento, naquele grande dia que eu estiver sentindo que eu estou indo, segundo ele, se tu me segue, tu não anda mais em trevas. Eu tenho certeza que naquele momento que eu estiver partindo, eu não estou mais em trevas. Eu estou na eterna luz. Sei para onde estou indo. Porque quem anda em trevas não sabe para onde vai. Mas quem anda na luz sabe para onde vai. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus, irmão.